Mauro, o Mauro, para quem não sabe, ele está acordado há tipo mais ou menos umas 72 horas, apurando essa história do Pedro desde que aconteceu, desde depois do jogo, e live, não sei o que, e UOL, e tá em todo lugar. Então, portanto, está muito bem informado. Deu a informação ontem que o São Paulo ia ficar. Tem a informação que chega agora há pouco que o Pedro vai ser punido. E isso tudo que vocês falaram, você, informação Mauro, chega há pouco, não. Tá no blog desde ontem. tá no blog desde ontem. Tá no blog desde ontem à noite. Se liga, Muito bem, âncora. pois é. Tá no crédito blog pro adversário? Aí não tá dá, vendo vou só? chamar o preparador para conversar com você. tá no blog desde ontem no Mauro, porque afinal, como eu falei, tá acordado há 72 horas. E o Mauro tinha levantado também essa questão que vocês levantaram lá atrás. E o Pedro, porque agora o cara foi afastado, foi embora lá, o Pablo Fernandes. Beleza, o agressor tá fora do negócio. Mas tem uma insatisfação no negócio, na história aí, que é o Pedro. O que fazer com o Pedro? Foi multado o Pedro. Como é que vai ser daqui para frente, Mauro? Bem, o Pedro, nesse primeiro momento, eles não vão fazer nada, entendendo que ainda é muito recente. Até eu acho que faz sentido. Afinal de contas, por mais que ele esteja errado, ele tomou um soco na cara, né? Então é uma situação muito constrangedora, uma exposição, né? Também muito complicada para uma pessoa que é uma pessoa pública, né? Um jogador de futebol do Flamengo, da seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Então, no primeiro momento, eles não vão fazer nada, mas mais adiante, não sei exatamente quando, né? Eles vão conversar com o jogador e ele vai ser punido de alguma maneira, como o Gabigol foi punido recentemente, também aí foi multado por conta de uma atitude totalmente insubordinada, quis ir embora, lembra? Quando foi substituído, que sentiu lá uma lesão, quis ir embora, até discutiu lá com o dirigente, com o Marcos Braz. Então deve acontecer algo parecido com ele. Essa questão do Pedro, da insatisfação do Pedro, não é de hoje, né? Temos que separar bem, realmente, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. É óbvio que o Pablo Fernandes, que o agrediu, está errado, e que nesse episódio específico da agressão, o jogador, ele é a vítima, ele foi socado pelo cidadão, que foi embora do clube e não vai mais trabalhar no Flamengo. Mas ele também está muito errado, né? Primeiro, pela atitude totalmente equivocada de não continuar fazendo aquecimento quando o jogo estava indefinido, em andamento, e havia uma troca a ser feita. Foram 5 substituições que dessa vez fez o Sampaoli, e não é muito difícil entender por que o Pedro também não entrou. Vamos lá, no intervalo ele trocou 2, uma por lesão, Léo Pereira, outra por necessidade técnica e já era previsível. A Arrascaeta entrou, saiu Everton Ribeiro, que fazia mais uma partida bem ruim. Bem, o que a Arrascaeta fez em campo a gente viu, não preciso nem detalhar. No segundo tempo, houve um momento em que o Bruno Henrique perde um gol, já está pregado, entra o Cebolinha, e ao mesmo tempo entra o Luiz Araújo, porque do outro lado o Arana estava muito à vontade no segundo tempo, então ele tem que colocar alguém ali para tentar conter as subidas do lateral do Atlético. Era a única válvula de escape do Atlético, que cada vez mais cansava e não conseguia tanto ameaçar o Flamengo, mas o Arana vinha fazendo ali um papel na parte ofensiva que levava algum perigo. Restava uma troca, e essa troca acabou sendo o Felipe Luiz, que no lance do gol do Paulinho já ficou claro que ele não consegue fazer partidas seguidas, né? A bola era dele, ele não consegue interceptar, depois também tem erro do Léo Pereira, etc. Mas o Felipe Luiz já sem condição nenhuma, e entra o Thiago Maia improvisado como lateral. Se o Léo Pereira não se machuca, possivelmente o Pedro poderia ter entrado no final. Talvez nem fosse no lugar do Gabigol, fosse para ter mais um atacante, tentar ganhar o jogo, porque o Atlético cansou e o Flamengo estava em cima do Atlético com a bola e apertando o Atlético até que o gol saiu. Poderia ter entrado. A insatisfação dele por não jogar é compreensível, mas não se resolve isso se recusando a trabalhar, se recusando a fazer o aquecimento. Né? Se ele tinha problemas, se ele tem problemas ali com a comissão técnica, isso tem que ser resolvido durante a semana no CT, conversando com as pessoas, não em rede social também. Né? Mensagens meio que enigmáticas ali, de pressão psicológica, sei lá. O que aconteceu? Cobrança profissional, desde que não tenha humilhação, assédio moral, exposição da pessoa, do profissional, ela faz parte. Ela faz parte. Em qualquer atividade profissional você pode ser cobrado, porque hierarquicamente está acima de você. Isso faz parte do jogo. Ah, mas ele cobrou do Pedro porque não fez o gol contra o Grêmio. Desculpa, eu não sei em que circunstâncias foi feita essa cobrança. Nós não saberemos, porque não existe um vídeo mostrando isso. O São Paulo deu um esporro no Pedro, ou ele falou, pô, você podia ter feito aquele gol ali, ia matar o jogo. Ah, mas ele não cobrou o Gabigol. Sei lá se ele cobrou o Gabigol. Será que ele não cobrou o Gabigol porque perdeu o pênalti e tem perdido muitos gols e não chuta com o pé direito? Eu não passo o dia grudado no Gabigol no São Paulo para saber o que eles conversam. Né? Se ele cobrou um e não cobrou o outro, podemos até discutir. Poxa, cobra um e não cobra o outro. Mas, gente, estamos falando de adultos, jogadores profissionais, muito bem pagos. O Pedro é jogador de Copa do Mundo, até bateu o pênalti, fez lá no jogo que o Brasil foi eliminado no Mundial passado no Catar.
Esse tipo de reação me parece muito imatura. Então o Pedro também está errado, é evidente que ele está errado. Né? Só que o seu erro foi ofuscado, foi soterrado pelo erro muito mais grave cometido pelo preparador físico. Né? E muita gente falando de demitir justa causa e tal. Talvez nem seja justa causa, primeiro porque eu não sei nem se aplica, porque ele faz parte da equipe do Sampaoli. Não sei qual é o modelo de contratação dele, se é CLT, se é outra coisa, né? Se ele é contratado do Sampaoli, do Flamengo, esses detalhes, sinceramente, não sei. É o RH lá do Flamengo, o pessoal que vai receber. O que eu soube ontem que deve ser uma composição mais amena, para ele seguir o caminho dele, sair e acabou. E ontem houve um convencimento do Sampaoli. Por que convencimento? Porque o Sampaoli poderia querer ir embora. Não que ele achasse o Flamengo errado por demitir o profissional, mas por talvez não se sentir à vontade para continuar depois de levar para o clube alguém que protagonizou o que protagonizou o Pablo Fernandes. Então ele poderia querer ir embora. No primeiro momento a gente percebeu ali por aquela nota infeliz do técnico no Instagram que ele tenta contemporizar, até se equivoca quando coloca os dois praticamente no mesmo patamar, ajudar o Pedro e o Pablo. Não, peraí. O cara que deu a porrada está errado, não dá para colocar os dois iguais ali. Ali é diferente. Então ali ele foi mal, ficou no muro, tentou consertar o que não tinha reparo, e à noite, quando houve a última conversa, ele teve contatos com os dirigentes durante o dia, à noite, uma conversa pessoalmente, estava lá o Marcos Braz, estava o Bruno Spindel, mais um integrante do Conselho de Futebol, lá que é o Diogo Lemos. De cara, o que foi dito para ele foi, olha, o Pablo Fernandes já está fora, você já sabe, e não há a menor possibilidade de a gente voltar atrás. A conversa começou por aí. Então, e aí, você vai continuar? E foram conversando, e ele entendeu que era melhor continuar, até porque ele vê essa temporada como uma grande oportunidade de ganhar títulos importantes pelo elenco que ele tem, pelo momento do time, inclusive. Agora, hoje, ele vai dar o treino, né, no CT, conforme estava programado, normalmente. Obviamente, vai conversar com os jogadores, isso vai ter que acontecer lá entre eles. E é possível, provável até que hoje, durante o dia, ou seja feito um pronunciamento, ou algum comunicado, alguma nota, isso eles vão decidir ainda, a gente vai ficar sabendo durante o dia, para um posicionamento oficial do clube. Muita gente cobrou uma decisão imediata. Eu entendo que a decisão imediata não poderia ser tomada por conta de questões legais, inclusive. A gente já viu, por exemplo, Felipe Melo ser afastado do Palmeiras e ser reintegrado para treinar. Então, hoje, os clubes têm que ter um certo cuidado, porque envolve questões trabalhistas, envolve os direitos ali do profissional, mesmo num caso como esse, e ainda mais num sábado de madrugada, indo para o domingo, realmente tomar uma decisão dessa depois, isso trazer consequências, acho que eles agiram da forma correta. Poderiam, talvez, acelerar um pouco o processo, esperaram até a noite, só conseguiram resolver à noite, mas levou menos de 24 horas, conseguiram contornar, agora começa uma nova fase. Vão contratar um novo profissional, e essa contratação não é do Flamengo, é feita pelo Sampaoli, é um profissional da equipe dele, para as pessoas entenderem. O Sampaoli chega com uma equipe, como o Jorge Jesus chegou com uma equipe, como o Abel Ferreira tem uma equipe no Palmeiras, ou seja, o cara chega com a turma dele. E o agressor do Pedro, Pablo Fernandes, ele era da equipe do Sampaoli. Então o Sampaoli vai trazer um outro profissional. E a priori o filho dele continua, o Marcos Fernandes, que é filho do demitido Pablo Fernandes. Esse é o cenário. Agora daqui para frente, vamos ver como é que vai ser. Agora o Pedro pode ficar tranquilo que domingo contra o Cuiabá ele deve jogar, porque o Gabigol está suspenso pelo cartão amarelo. Já quinta-feira, na Libertadores contra o Olímpia, é provável que ele fique no banco. E se ele quiser ir embora, ele tem que encontrar uma proposta. Agora, sabe o que eu acho curioso? O Pedro fez 4 jogos na Fiorentina, ele era a reserva do Vlahovic. Eu olho que o Vlahovic, naquela época, não era sombra do que se tornou na Fiorentina, a ponto de ser comprado pela Juventus por 70 milhões de euros. O Vlahovic fazia poucos gols, ainda estava se adaptando, muito novinho também, os dois bem jovens, né? E o Pedro era reserva, ficou 4 jogos lá, não jogou banco. E aí o Flamengo falou e o resgatou emprestado e depois o contratou. Ele, quando chegou ao Flamengo, gente, ele sabia que já havia uma dupla chamada Bruno Henrique e Gabigol, que o Flamengo já era o campeão da Libertadores do Brasileiro com pontuação recorde. Então ele sabia que haveria uma disputa feroz. E no ano passado, muita gente elogiava o Dorival Júnior. Ele conseguiu colocar o Pedro e o Gabigol. Óbvio, né, gente? A gente falava aqui, o Bruno Henrique estava machucado. E o Bruno Henrique voltou. Com a volta do Bruno Henrique, aumentou tremendamente a concorrência. E o espaço dele diminuiu. O do Cebolinha também diminuiu. Reparem que ele tem entrado menos, porque o Bruno faz justamente o lado esquerdo. Então, cabe a ele o quê? Ele treinar para voltar a ter oportunidades. E as questões de relacionamento, ele tem que resolver lá dentro, não é? Na rede social,
numa mensagem que deixa ali várias interrogações e que imagino deve ser tema dessa conversa quando ela acontecer. Agora, é importante também pontuar isso. O jogador foi vítima da agressão, mas ele agiu de forma muito equivocada, errado, muito errado, quando se recusou a dar sequência ao aquecimento, quando o jogo sequer estava definido e ele poderia ser chamado a entrar em campo a qualquer momento. Mas já tinha entrado. E ele deveria entrar no jogo. E ele deveria estar puto por não entrar no jogo. E acho que ele tem todo o direito de ficar puto. Todo. Todo jogador tem direito de ficar puto de não jogar. Inclusive, eu acho que deve ser incentivado o jogador a ficar puto quando não joga. O jogador tem que querer jogar. Agora, viva a putice, né? Ele tem... Ele tem, assim, um caminho e tem um limite pra ele ficar puto. Ele pode ficar puto, ele pode ficar de cara feia, ele pode reclamar com a diretoria que não joga, ele pode reclamar com o Sampaoli que não joga, ele pode não estar sorrindo, tudo isso ele pode fazer. Ele não pode deixar de cumprir obrigações profissionais. Perfeito. Ele deixou de cumprir uma obrigação quando ele não aquece. Quando ele tem uma ordem dele aquecer e ele recusa a ordem de uma hierarquia maior que a dele. Acabou, não pode. Hoje, ele não poderia não ir no treino. Não poderia. Ele pode estar todo certo, tá? Quando ele não pode estar de saco cheio também, nem sabe se quer jogar no Flamengo. Mas aí beleza, aí rescinde o contrato agora. Mas ele tá recebendo salário? Ele tá recebendo em dia? Não, eu não tô falando que ele tá certo, gente. Eu não tô falando que ele tá certo. Tá falando. Só tô colocando o porquê talvez tenha levado ele a fazer isso. Mas alguém que é amigo dele, fala, Pedro, olha só, você tá todo certo. Mas você não pode não ir no treino, cara. Não, e sabe o que acontece com essa decisão dele aí? O Pedro pode sair mais arranhado do que entrou e com a percepção equivocada de que, ele faz birra, ele tá com má vontade, do que não sei o quê. Porque na prática, o Pedro teve mais de uma chance de sair do Flamengo pra jogar e às vezes até pra ganhar mais e quis ficar. Naquele início lá de debate da história, vai pra Palmeiras ou não vai pra Palmeiras, ele falou, eu quero ficar porque eu quero jogar no Flamengo. Ficou, foi titular, melhor jogador da Libertadores, campeão, artilheiro e a porra toda. Este ano ele acabou de recusar uma proposta de pagar 4 vezes mais pra ir jogar num mercado pior, mas que ele ia deitar, ia jogar, ter minutagem e ficar trilhardário. E ele não quis. Então, assim, na prática, o Pedro, ele demonstrou muito mais comprometimento do Flamengo do que não. Só que esse episódio pode pegar tudo isso, que é real, e transformar numa percepção equivocada de um Pedro que não está compromissado. Isso pode ser ruim pra ele, e é muito injusto. Não, porque na prática, ele demonstrou várias vezes que a prioridade dele sempre foi o Flamengo. Não, mas se a leitura for que falta compromisso ao Pedro, será uma leitura equivocada. Mas você já viu aí as reações em rede social? Eu não vi. Se for essa leitura, eu acho que é uma leitura equivocada. É birrento, na verdade. O que falta, na verdade, hoje ao Pedro é estar feliz com o status atual. É só isso. É uma insatisfação natural de alguém que não está jogando e entende que deveria estar jogando. Sim. Agora, a gente precisa entender que... O cara projetou algo que talvez não tenha sendo do jeito dele, cara. A ausência do treino de hoje, ela está querendo passar algum recado, né? Sim. Ela não é um negócio... algum recado, talvez, para a diretoria. Talvez, não só na questão da titularidade ou não, talvez a questão seja muito mais profunda. Talvez o Pedro tenha tentado dar o seguinte recado. Não estou me sentindo amparado. No momento em que eu sou a vítima, a diretoria do Flamengo fala em punição, fala em discutir outros aspectos do que aconteceu no sábado e trata a minha agressão como algo secundário. Então, sob forma de protesto, eu vou faltar ao treino. Pode ser isso. O Pedro não faltou ao treino de hoje por acaso. Ele faltou para dar recado. Pode ser pela permanência do Sampaoli também. Acho que o Sampaoli deveria ir junto, porque se a diretoria, na cabeça do Pedro, talvez a manutenção do Sampaoli seja um recado da diretoria de que o episódio não foi tão grave assim. Algum recado, a gente só vai saber se o Pedro se posicionar. Também entrar na cabeça do cara é difícil. Mas que a ausência do treino de hoje é para deixar algum recado, claro que é. Mas é uma falta. Aí eu tô dizendo o seguinte, eu construí o primeiro comentário dizendo o seguinte, não dá para falar agora da insubordinação do Pedro, deixa isso para um segundo momento, porque agora é hora de prestar solidariedade a ele, ok? Ok. Mas aí 2 dias depois ele falta ao treino? Não dá. Aí não dá. Não, aí vai ter que entrar como assunto. E é tão pouco inteligente, eu acho, de novo, assim, a gente tá indo falando do ar-condicionado, do mundo ideal e não no mundo real de quem viveu e sofre a situação. Eu não estou na pele do Pedro, eu não passei por essa situação, nem nunca passei na minha vida, então fica difícil eu me colocar no lugar dele. Olhando de fora, a discussão a partir de hoje, ela vai para outro lado. A discussão deixa de ser a demissão, deixa de ser a agressão, deixa de ser a permanência do Sampaoli e tem no Pedro o alvo errado. Mas por uma escolha dele ao decidir, e até onde se sabe que a primeira informação foi do Eric Faria da TV Globo, de que ele teria faltado o treino, de que ele faltou o treino. E de que a assessoria dele não estava sabendo. Ou seja, de quem foi a decisão de não ir? Foi do Pedro? Foi do staff do Pedro? Foi de um parente do Pedro? De quem foi a decisão? Quem tomou essa decisão? Porque a assessoria do Pedro, pelo que disse o Eric Faria, não sabia
que ele não ia. Até onde sabemos, liberado pelo clube, ele também Ele não não foi. estava. Então, assim, é ruim. É ruim porque a discussão vai para outro lugar. E aí dá aquela mostra, né, que a gente conversava ali. Se não teve arranhão nenhum, a permanência do Sampaoli, do jeito que foi, eu acho que é um ponto para a diretoria. Se não teve arranhão nenhum. A falta do Pedro nos deixa a brecha de que pode ter tido. Porque até ontem tinha informação, e não era opinião, de mais de um jornalista e mais de um jogador, de que os caras internamente não gostaram da postura do Sampaoli em relação à decisão e de que, putz, cara, ele ficar, eu não sei se é o melhor caminho. Eu não sei até que ponto a diretoria reverteu isso ou conversou com liderança e entendeu e ficou tudo acertado de que, ó, tá zerado, ele vai continuar. A falta do Pedro me faz crer que não tá zerado. E aí é um problema, pô. Porque se discutiu muito se o melhor caminho era trocar o Sampaoli ou permanecer o Sampaoli. Assim, eu acho que a gente aqui não vai ter elementos para falar o que seria melhor. Porque a gente não tem todas as informações de dentro, que são, nesse cenário, cruciais. Um ponto só importante é que, assim, quando contrata o Sampaoli, sabe que tem esse combo. Foi assim no Galo, foi assim no Santos. Isso é verdade, mas é uma outra... Nem entrando nisso. É porque eu vi muita gente falando, dá a impressão que vocês estão tratando aí como se tivesse o Sampaoli dado o soco. Não é isso. O Sampaoli é o chefe do Pablo, é amigo pessoal do cara, ele é chefe do Pedro, ele é o líder da comissão técnica. E o Pedro faz uma nota falando que ele tá sofrendo covardia psicológica desde antes. Então, assim, eu acho o seguinte, o Sampaoli, para ser justo, o Sampaoli, ele, pelo incidente, ele não tem obrigação nenhuma de ser demitido. Ele assim, não fez nada para ser demitido, nem o filho do Pablo, que tá na comissão também, ele não pode ser demitido porque ele é filho do Pablo. E quando a gente falou de saída do Sampaoli, seria hipoteticamente uma escolha dele. Aí, assim, para você tomar essa decisão, você precisa de todas as informações que a gente agora não tem. Então, assim, o elenco, ele tá só puto com o Sampaoli momentaneamente ou é uma coisa que é insustentável? A gente não sabe. O Pedro, ele não tem mais relação com o Sampaoli? Então a gente também não sabe. Parece que não, né? Parece que não. Mas beleza, pra você tomar a decisão de trocar ou não, você precisa ter essas informações e assim, Mas talvez você queira pagar o preço, né? Então. Talvez você tenha a informação de que ou a coisa não não dá ver. pra costurar mais, mas vamos tocar porque os caras são profissionais, ganham bem e não precisam se falar pra ganhar. Ou não queira pagar o preço. Ou não queira pagar o preço, literalmente, nesse caso, né? De multas e tal. O que eu acho futebolisticamente, trocar na reta final é ruim. Você trocar o seu técnico, que eu acho até que tem problemas táticos no time, assim. Eu acho que o trabalho do São Paulo tem problemas graves. Mas eu acho que é um bom trabalho e assim... É o que o Flamengo toma de finalização, é É brincadeira. ridículo. Reta final do ano. Então, só que assim, o que é pior? Você ficar com um ambiente insustentável ou você trocar e seguir a vida? Eu acho que se tá insustentável, é melhor você trocar. Só que eu não tenho informação que tá insustentável. Então, assim, a gente tem que acreditar que a diretoria do Flamengo tá mantendo o Sampaoli porque vê que existe continuidade no trabalho. Não porque, sei lá, vai dar menos trabalho, porque não vai pagar multa. Porque se estiver mantendo só por manter, só porque na teoria é melhor manter técnico, vai dar errado. Mas assim, eu não sou capaz de dizer, ninguém aqui é capaz de dizer, porque as informações são internas. E tem que ser interna mesmo. Assim, o Flamengo não pode ficar também todo mundo sabendo o que acontece dentro do clube. Mas, se for insustentável, é insustentável, cara. O ponto é só, de repente, os jogadores, enfim, usar, talvez essa situação como uma muleta. Não, no sentido de, tem algum outro problema, tá vendo que lá atrás aconteceu isso? Tá vendo? Já tinha detectado que o problema estava ali. O que é uma justificativa para eliminação futura? Meio que assim, se é para superar, então é o que o Simões falou, então passa. Agora, se tá nesse clima de insustentável, não tá. Mas é o que o Simões está dizendo, a gente não tem todas as informações. Então, pode ser que isso venha... Isso pode prejudicar muito o Flamengo. Pode ser que isso sequer tenha sido conversado com as lideranças do Flamengo. A reunião tenha sido lá entre Marcos Braz, Spindel e Sampaoli. Eles tenham tomado a decisão ali, comunicam ao elenco e acabou. Seria um erro, né? Seria um erro. Então, esse é o ponto. Porque isso eu acho que pode prejudicar muito o Flamengo. Com certeza.